Eu vou fazer uma analogia aqui. Quem é inteligente vai me entender. Já tem uns 15 anos, um vizinho meu se casou com uma moça pobre, né? E ele financiou uma casa no nome dela. E todos pensaram que ele deu uma casa para ela. Ele foi nas lojas de imóveis e mobiliou a casa toda, parcelou a compra em 60 meses no nome da esposa. E todos pensaram que ele mobiliou a casa para ela. Ele ia no mercado, fazia compras fartas no cartão de crédito da esposa. A mesa e a geladeira estavam sempre cheias e todos pensavam que ele alimentava ela. Ele levava ela em viagens caríssimas, parcelando os passeios em boletos no nome dela. E todos pensavam que ele fez pobre andar de avião. Nossa, que bom marido, eles falavam. Ela tinha o sonho de fazer faculdade. Ele realizou o sonho dela. Pagou a faculdade. Financiou tudo no nome dela. Dívida que ela tinha até pouco tempo atrás. E quem pagou a dívida foi o pai dela. O pai que ela odeia. Porque é o pai que não presta. Um amigo dele, certa vez, estava precisando comprar um carro. Então ele tirou dinheiro da poupança da esposa e deu pro amigo. E todos que viam pensavam, nossa, além de bom marido, ele é um bom amigo. Caramba! Depois de um certo tempo, eles se separaram. E a esposa ficou com a dívida da casa, dos móveis, do mercado, do cartão de crédito, das viagens, da faculdade. E ainda sem o dinheiro da poupança. Depois de um tempo da separação, descobriram que ele era estelionatário. Ele foi preso. E hoje, depois de cumprir uma parte da pena, ele está solto novamente. E ele quer voltar para a ex-esposa, mas tem bons amigos dela que falam para ela não cometer essa loucura, porque a má fase que ela vive hoje é reflexo direto das más ações e das irresponsabilidades que ele cometeu no passado. Os amigos maldosos ou ignorantes, eu realmente não sei, aconselham ela a voltar para ele. Pois na época que eles estavam juntos, afinal de contas, tinha fartura, tinha geladeira cheia, tinha casa, tinha carros e tinha viagem. E pior, ao que tudo indica, ela está pensando em aceitar ele de volta. Ela crê que talvez ele não destrua a vida dela novamente. Para bom entendedor, né? Começou oficialmente a campanha eleitoral. Eu percebi sua desgraça. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Deus agora tá doce, né, na tua boca. E quer roubar o país de novo, como você próprio disse. Eu não vou roubar o país de novo. Como é? Não vou enganar o povo de novo. Vai enganar e roubar mesmo, né? Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou. Além do fica em casa, a economia veio depois. Porque em 2009, no teu governo, o desemprego começou. E por que em 2010 a carne começou a aumentar e piorou em 2011? E por que a fome chegou no Brasil em 2014? Assim, chegou não, né? Já estava imperando desde 2009, né? Porque desemprego, a fome aumenta, né? Desempregado, casa sem comida no prato. Só me responde porque o passado foi tão nebuloso que eu tô tentando entender o que você vai mudar. E com o teu governo a miséria cresceu e a culpa não foi da Dilma, foi sua. Só pra lembrar, você não conseguiu pagar as reportagens da época. Só isso. Por isso que você quer regular a internet, né, Lula? Pra calar a minha boca e eu não mostrar o passado, quando é que não teve fome nesse Brasil? Nem tinha pandemia, né? E nem guerra, né? A inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Mas não foi você que impediu naquela época, em 2009, que aumentasse o salário? Você disse que não haveria a possibilidade de aumentar de forma alguma o salário, sem contar que não tinha crise naquela época, né? Que crise, hein, Lula? Me explica direitinho. E por que você impediu os trabalhadores pedir aumento de salário, hein?
as coisas já estavam caras, né? Porque a desindustrialização começou em 2008. Desindustrialização, 2008, causa desemprego, fome, miséria, aumento nas coisas. E a inflação na época, hein, Lula? Me conta aí das inflações em 2010 e em 2011. Tu poderia me contar? Porque começou no teu governo, né? Nem vem culpar Dilma não, tá? Vem fazer misoginia aqui não. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. Reconstruiu o que, Lula? Tu deixou as obras tudo pela metade, as pontes, as estradas, foi Bolsonaro que reconstruiu. Aqui, a transposição do São Francisco no Nordeste, tu abandonou o povo, tu enganou o povo, tu roubou o povo nordestino. A reportagem do Estadão, filmado aí, Lula, e entrevistado as pessoas que moram lá, tá, Lula? Tudo inacabado, tudo destruído, Lula. Como é que tu explica isso? Tu quer reconstruir? Talvez esse seja um dos momentos mais delicados da nossa democracia. O risco do Brasil se tornar uma nova Venezuela é real. Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O Brasil está diante de uma escolha histórica e o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Daqui a poucos dias o Brasil vai escolher quem vai disputar a presidência, que um voto errado pode nos trazer muitos anos de prejuízo, assim como aconteceu com Dilma. Não podemos andar para trás nem errar de novo. Se você não quer eleger o PT, não vote errado no primeiro turno. Juntos vamos derrotar o PT. O Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Muito triste, né, o que nós estamos vendo, e o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro.
O PT, ele pega voto dos pobres, pega dinheiro dos ricos e engana os dois. Uai, seu app de vídeos curtos. FIES. Foi Lula quem criou o FIES, não foi? Facilitando a entrada dos alunos na universidade, certo? Errado. Esse programa foi criado em 1976 no regime militar, que era chamado de Crédito Educativo. E em 99 no governo de FHC foi remodelado e depois no governo do Lula remodelado e colocado o nome de FIES. Pesquise sobre Bolsa Família. Todo mundo já sabe que o Bolsa Família não foi nada mais nada menos do que a junção de outros benefícios que já haviam, como por exemplo Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. A única coisa que o Lula fez foi juntar tudo e criar o Bolsa Família. Certo? Errado. A unificação desses benefícios já havia começado e já era lei em junho de 2001, ou seja, antes da eleição do Lula. Use a internet a seu favor, pesquise. Inclusive, Lula chegou a dizer que essas bolsas e as cestas básicas não era nada mais nada menos do que compras de voto. Tem vídeo de Lula falando isso. E hoje Lula usa o seu Bolsa Família como a maior sustentação de votos do PT. Luz para todos. Lula levou luz para todos, aumentou a eletrificação e levou luz ao povo da zona rural, certo? Errado. Luz para Todo foi só a mudança de um nome de um programa que já existia no governo anterior, chamado Luz no Campo. Inclusive no IBGE consta que em 96 a luz chegava para 80% dos domicílios brasileiros e em 2002 esse número subiu para 91%. No governo anterior a eletrificação avançou 12,64%, enquanto com o Lula avançou 5,94%. E não sou eu que estou falando, isso é fato, isso é número, isso é IBGE. Pesquise. O governo Lula criou 16 universidades, certo? Errado. Na verdade, o governo Lula criou 4 universidades e trocou o nome de outras 2. Como, por exemplo, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que mudou para a Universidade Federal de Alfenas. Pesquise. O governo Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, certo? Errado. Primeiro que se houvesse 36 milhões de pessoas miseráveis, seria um miserável a cada 4 pessoas. Esse número é extremamente absurdo, sem lógica. Mas falando dos fatos, o número de miseráveis já vinha caindo desde o ano de 2001, antes da eleição do Lula. E mesmo assim, em 2002, não haviam 36 milhões de miseráveis. Haviam 14,9 milhões. E em 2012, esse número diminuiu para 6,5 milhões. Isso que eu tô falando são números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao próprio Palácio do Planalto. Pesquise aí. O próprio Lula já afirmou que nas suas campanhas ele inventava números para parecer algo mais sério, mais dramático. E tem vídeo gravado dele falando isso. Pesquise e veja. Ah, mas o Lula fez com que o pobre comprasse casa, comprasse carro, certo? Errado. Não teve dedo do Lula no meio disso. A única coisa que ele fez foi estimular o crédito, fazendo com que o povo comprasse, financiasse, se endividasse. E hoje a maioria ficou endividado. Estamos numa crise econômica, 15 milhões de desempregados e a hora de pagar a conta chegou. É só você parar e olhar a situação do Brasil hoje. Pesquise mais sobre isso. Ah, mas uma coisa é certa. Ele luta pelas minorias, certo? Errado. A única coisa que o Lula faz é usar as minorias como massa de manobras para as campanhas políticas. E mais do que ninguém, ele já mostrou ser altamente preconceituoso. O próprio Lula já foi infeliz em dizer que Pelotas é a maior exportadora de viados, com um tom que se fosse qualquer outra pessoa seria taxado de homofóbico. Assim como também já chamou as feministas de mulheres do grelo duro. Mas ok, é o papai Lula falando, não tem problema, né? Agora uma coisa que ele fez, que é fato e é comprovado, é que ele, Lula e o PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Hoje, o Lula é réu em 7 processos, dentre eles lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha e por aí vai. E por mais que digam que não tem provas, tem sim, tem documentos, tem perícias e tem testemunhas. Pesquise. Ministro de Lula, amigo de Lula, líder de PT, gente da Petrobras, OAS, JBS, Odebrecht, zeladores, procuradores, deputados
vários aliados e outras dezenas de pessoas já delataram e afirmaram que Lula está se envolvido em toda a corrupção, mas para muitos só quem fala a verdade é o próprio Lula. Meio estranho, não acha? Agora, se você sabe disso tudo e afirma ele roubou, mas fez, então suponhamos que ele fez algo. Agora me responda uma coisa: se você é dono de uma loja e nessa sua loja tem um vendedor que é excelente, mas que todo mês está faltando dinheiro no caixa e você sabe que foi ele quem roubou, você vai demiti-lo ou vai deixar trabalhando, já que ele rouba, mas faz? Pense nisso. Divulgue esse vídeo, mostre para os seus pais, para os seus avós, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Compartilhe esse vídeo o máximo. O Brasil todo precisa saber a verdade. Vamos lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo. Minha página do Facebook é André Fernandes e meu Instagram e Twitter é André Anoni. Tamo junto. Onde morrem mais crianças de fome? No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste. Onde é que tem mais analfabeto? No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste. Onde é que tem menos doutor na faculdade? No Nordeste. Onde é que tem menos médicos? No Nordeste. Onde é que tem menos pesquisador? No Nordeste. Porra! Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Em qual região o PT tem mais governadores? O Nordeste. Qual região é governada por políticos de esquerda há mais de 20 anos? O Nordeste. Qual região elegeu o PT por 14 anos e é responsável por 47% dos votos do Haddad em 2018? O Nordeste. Em qual região Bolsonaro acabou com a seca com a transposição do Rio São Francisco? O Nordeste. Qual região tem mais de 9,4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil? O Nordeste. Se existe algum culpado pelas mazelas do Nordeste, esse culpado é um ex-presidiário que saqueou os cofres públicos e agora quer voltar à cena do crime. Pautas defendidas pelo ex-presidiário Lula. Legalização do aborto. Porque é proibido, o aborto é ilegal. E no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. Apoio a ditaduras. Porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar por dinheiro emprestado obras em outros países, sim. Viu aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acham que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela? As pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando coisas fabricadas aqui no Brasil, e também porque nós torcemos para que Cuba, quando se abrir para o mundo definitivamente, que não seja tomada pelos anticubanos. Regulação da mídia. Pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Preciso regular a internet. Aquele documento nós transformamos, sabe, numa proposta de regulação dos meios de comunicação. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Desmoralização da família. Nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Vira a performance do beijo aqui, né? Você vira. Apoio à criminalidade. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem que rouba celular? Pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Mentiras. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca que eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula,
Não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo. Ele adora com bravata, adora falar números que não existem. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir, está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E falou isso rindo lá fora do Brasil, ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. E saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR... Candidato... Índios em pé de guerra. Quantas revoltas. Índios sem terra invadiram a estrada de ferro Carajás, garimpeiros e fazendeiros. Voltamos aos velhos tempos? E retrocesso. Caça às bruxas. Na mira da Polícia Federal, médicos, advogados, policiais, juízes, servidores públicos, prefeitos, ex-prefeitos, empresários e o banqueiro que custou uma crise política, Daniel Dantas, entra e sai da prisão. E uma queda de braços. De um lado, a Polícia Federal. Do outro, o Supremo Tribunal. Delegado Protógenes, juiz De Santis e o nome complicado. Operação Satyagraha, traduzindo, firmeza na verdade. Transparências da democracia? Fantasmas assombraram a política. Brasília, no centro da Grampolândia. Andaram espionando até o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Espionagem, chantagem. Grampos e dossiês abriram feridas, criaram CPIs. 3 poderes e quantas medidas? Fartura de gastos com o cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Rolam cabeças. O reitor da Universidade Federal de São Paulo e o reitor da Universidade de Brasília. A polícia tem corrupção? Tem. E na política não tem? No empresariado não tem? No poder judiciário não tem? Em todo segmento da sociedade tem. O deputado Paulinho, da Força Sindical, escapou do Conselho de Ética da Câmara. Festa dos sindicatos no Congresso. Mas barraram as ONGs. Era uma fortuna para entidades filantrópicas. O presidente Garibaldi devolveu a medida provisória da Presidência da República. Excesso de medidas, embaraço nos 3 poderes. Sinal dos tempos, senador. Brasil 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens. Lula lá fora. E aqui? Ele exagerou no vocabulário? Ou você diria, meu, cifo. Brasil e Equador também se estranham. O Equador declara a moratória e anuncia que não quer pagar o que deve ao Brasil. Quantas disputas? União Sul-Americana?
Você sabia que em 2010, o presidente Lula assinou um decreto PNDH 3 para censurar a imprensa e banir a religião cristã e dar direito de posse da terra a invasores? Mas o projeto foi barrado pelo Congresso Federal. Acha que se ganhar a eleição ele não vai tentar novamente? Veja a reportagem a seguir. O novo decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Será o papel do MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Os manifestantes lançaram bolas de tintas na fachada e picharam paredes com frases como soja não enche prato e soja é morte. A mamata de vocês está acabando. As regalias de vocês estão acabando. E eu tenho o prazer de dizer que vai sair pela minha mão. Na área social. Mas como evitar escândalos de corrupção como o que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre. Uma imprensa livre. Porque se eu voltar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Regular os meios de comunicação nesse país.
que o ex-presidente Lula anuncia em um vídeo que, em sendo eleito, pretende implementar aqui no nosso Brasil o regime comunista lá da China, já a partir de 2023. Roda o vídeo aí, produção. 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Eu pensava muito grande na minha relação com a China. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica. A China é um exemplo para o mundo. Mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2020. Piauiense, é estarrecedor o que acabamos de ouvir. Como é que a grande mídia brasileira ainda dá espaço para um ditador desse? Eu não entendo isso. É por isso que muitas vezes eu me exalto mesmo aqui, porque como é que eu posso, Chico Wilson? Quero até lhe trazer para esse debate aqui, como é que a gente pode comentar isso calmamente, tranquilamente, em pleno século. Olha, a China é o pior que pode existir. Lá disseram quando chegavam no hotel, as mães, Chico Wilson, com as filhinhas de 15, 17, 18 anos, oferecendo às pessoas por um prato de comida, passando fome, necessidade. Lá é o seguinte, tem um Brasil que vive bem, quer dizer, 200 e poucos milhões que lá vive bem, mas 800 e tantos milhões, Chico, vive na mais profunda miséria e ditadura. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de... Graças a Deus, o povo alertou. Ontem, eu vou aqui também usar as palavras que o Chico Wilson, que foi bem colocada ontem, enquanto o nosso presidente é ovacionado, ele é ovado. É por isso que ele não sai às ruas, Chico Wilson. Como é que pode o cara dizer que o regime da China é o regime a ser seguido, que quer implementar no Brasil uma ditadura? E aí eu faço aqui, onde é que estão vocês, do STF, a mais nobre corte, a mais alta corte do nosso país? O cara diz claramente que vai implantar no Brasil o sistema chinês. Nós não podemos aceitar isso, calmamente, tranquilamente. É isso aí, Chico Wilson. Pessoal, Marcos Torres aqui, não sou candidato a nada, só vim trazer uma informação, uma observação muito importante. Então é importante que vocês compartilhem esse vídeo, tá certo? Muitas pessoas estão dizendo, o PT quer voltar à presidência para voltar a roubar. Também, mas não é só isso. A coisa é muito mais embaixo e muito mais grave. Quando a gente elege um presidente, nós estamos dando a esse presidente 3 incumbências. A primeira incumbência, ele é chefe do Estado-Maior. A segunda, ele é chefe do Executivo. E a terceira, ele é chefe supremo das Forças Armadas. O presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e também das polícias. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Correto? E é por isso, por ser chefe supremo das Forças Armadas, que eles querem a presidência de volta. Para quem não sabe, quando o PT, o PSDB, a esquerda em geral, esteve no comando do país, eles começaram a fazer o aparelhamento de todos os poderes. Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, principalmente na figura do STF, e da mídia, e também do sistema educacional do Brasil. Tá certo? Faltava apenas um poder para eles aparelharem, para enfim, implantar a ditadura comunista no Brasil. E esse poder é as Forças Armadas. Foram várias tentativas ao longo dos anos, só que as Forças Armadas resistiu a cada uma delas. A última foi com a Dilma, em 2014, e o Vilas Lobos e alguns lá de dentro seguraram o rojão, tá certo? Quando você fala que o PT quer voltar para a presidência para roubar, é muito raso, é muito pouco para o que eles querem de fato fazer. Eles querem voltar para ser chefe supremo das Forças Armadas. Aparelhando as Forças Armadas, aí sim você pode esperar o tranco pesado, a mão forte do comunismo agindo sobre o povo, tá certo? Por que que eles querem implantar então a ditadura no Brasil? Quem controla a comida,
controla as pessoas. E nós sabemos que o Brasil é o celeiro do mundo com apenas 7% do seu território para plantio. Com apenas 7%, alimentamos 1/4 do planeta Terra. Imagine se expandirmos ao nível da Europa, que é 55%. Nós alimentamos 2 planetas Terras. Né? E eles querem aparelhar as Forças Armadas, terminar o aparelhamento, porque o resto já está em conclusão, para então implantar a Pátria Grande. Implantando a Pátria Grande no Brasil, que é uma única nação na América Latina, na América do Sul. Pode ver que eles até mudaram a placa para Mercosul. Aí sim eles vão esperar os Estados Unidos também sucumbir ao socialismo e vão transformar um único país da América, para depois, enfim, transformar um único país com a ONU, um governo mundial com renda mínima mundial. Aí nós vamos comer as migalhas do comunismo, enquanto eles comem caviar, champanhe e lagosta. Não querem apenas voltar para roubar, querem voltar para aparelhar as Forças Armadas. Mais uma informação aqui muito importante, compartilhem, tá bom? Não podemos deixar eles voltarem. E a matéria de hoje, para surpresa de ninguém, é a seguinte: Lula decide não apresentar a versão final de seu programa de governo. Documento deve vir a público somente após as eleições. E o Lula não pode apresentar o seu plano de governo porque não é um plano de governo, é um plano de ameaça. Nesse vídeo eu vou falar alguns fatos e algumas perguntas sobre esse cara aqui. E para deixar bem claro que é um fato, isso aqui ó, é uma vaca, isso aqui é um fato. Ah, mas eu acho que sushi é melhor. Isso é tua opinião, não é um fato. Deixado isso bem claro, vamos aos fatos. Em sua prestação de campanha, o Lula contratou a empresa M4 Comunicação e Propaganda e Zanin Martins Advogados. Mas e aí, Nicolas, o que é que tem? O que tem é que essas duas empresas, uma foi criada dia 15/6 de 2022 e a outra dia 24/5. A de comunicação por quase 26 milhões e a de advogados 1.200.000. Aquilo lá são os fatos. Agora as perguntas. Que pessoa colocaria na mão de uma empresa recém-criada de 3, 4 meses simplesmente uma campanha presidencial? Quem faria isso? Mas não para por aí, meu amigo. Um outro fato. Essa empresa M4 Comunicações, ela tem um dos sócios aqui, o Sidônio Cardoso Palmeira. E adivinha só? Maqueteiro de Lula investigado por enriquecimento ilícito. Quem? Sidônio Palmeira. Meu Deus, quem diria, não? Ai, Nicolas, mas o TSE recomenda que sejam empresas recém-criadas. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Nenhum outro candidato colocou nas mãos aí de empresas recém-criadas uma campanha eleitoral para presidente. Só o Lulinha aqui mesmo. Você pode não gostar muito do Bolsonaro, mas ignorar isso aqui, que eu acabei de falar, que é um fato e não uma opinião, realmente o problema está com você. E imagina assim se isso fosse com o Bolsonaro, dando 25 milhões para uma empresa de um cara que já foi investigado aí por enriquecimento ilícito. Imagina, imagina! Terceira Guerra Mundial instaurada imediatamente. Compartilha esse vídeo aqui para quem fica pedindo fatos aí contra o Lula. Vou lá. O Brasil que ele quer é o Brasil de... Dá uma olhada. Esse país tem que voltar a crescer. O PIB do Brasil cresceu com Bolsonaro mais de 4% em 2021. Esse país tem que voltar a gerar emprego. O recorde histórico de geração de emprego aconteceu agora, com Bolsonaro. Esse país precisa voltar a ser um país generoso. Tinha gente que recebia pouco mais de R$80. Com o Auxílio Brasil de Bolsonaro, é no mínimo R$600. Esse país tem que ter uma agricultura empresarial forte. É, Lula. Adivinha com quem tivemos recorde de exportação no agro? O Brasil que o Lula quer é o Brasil do Bolsonaro. Pois é. O Brasil que Lula quer é o Brasil de Bolsonaro. Ele teve 2 chances, 3, ou até mais. Mas ele só fez destruir. E agora Bolsonaro veio e mudou o Brasil. Lula, esse Brasil que você quer é o mesmo que nós queremos. E esse Brasil é o de Bolsonaro. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal
Mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Eu vi a mala de dinheiro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras. Apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais pagos a um partido político. Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira. E vocês sabem disso, porque vocês acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. Diretores que foram nomeados pelo ex-presidente Lula estavam lá roubando dia após dia a empresa, arrecadando dinheiro para eles e para políticos enriquecerem ilicitamente, também para financiar partidos políticos. Como o ex-presidente não tem como explicar todos esses crimes, mensalão e petrolão, ele fica ali inventando histórias. Até criou uma teoria da conspiração, dizendo que foi os Estados Unidos que criou a Lava Jato. Isso é mentira. Quero ver ele falar isso para o presidente Biden, que era o vice-presidente do Obama na época dos fatos. A verdade é uma só. O governo do PT teve os maiores escândalos de corrupção da história. A Petrobras quase quebrou. Mergulhou o país em uma recessão, com desemprego e fome. Nós até hoje não conseguimos nos recuperar totalmente da recessão gerada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. A outra verdade, a Lava Jato salvou a Petrobras, impediu a roubalheira e impediu que ela quebrasse. Não adianta ficar mentindo. Não é com mentiras que os crimes havidos durante o governo do PT vão ser esquecidos ou perdoados. Se depois de 14 milhões de desempregados, se depois da transformação da educação em prostituição, se depois de 65 mil assassinatos por ano, se depois do endividamento de 90% das famílias, se depois da falência total da saúde pública, se depois da volta de doenças erradicadas há mais de um século, se depois da maior roubalheira da história do Ocidente, se depois de toda a cúpula de um partido estar presa por corrupção, se depois de tudo isso eu parar para discutir com um petista, o idiota serei eu.